Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, vamos bater um papo com o Leandro Branquinho sobre ideias poderosas em vendas. Leandro, muito obrigado pela tua disponibilidade, cara. Aê, que legal estar aqui com vocês da Growth Machine. Pô, obrigado demais pelo convite, estou muito feliz. Thiago Reis, Léo, que demais estar aqui com vocês. Bora. Junto comigo, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine e responsável pelo time de Acquisition. Cara, prazer imenso estar aqui mais uma vez, né? E esse podcast vai ser excepcional. Cara, vou te falar, gente, assim, o Branquinho é um dos caras que eu mais aprendo. E, assim, de uma generosidade absurda. Tudo que eu pergunto... Tem gente, cara, que descobre as paradas e guarda, né? Você já reparou isso? Não posso contar não, que isso aqui é meu segredo, meu ativo. Leandro não, cara. Leandro é um livro aberto, compartilha com uma generosidade absurda, com uma humildade incrível. Não é um cara que chega arrotando caviar, arrotando, tirando onda, dizendo que vai fazer isso. E ainda trouxe um queijinho de Minas pra gente. Nossa, esse queijo tá bom, hein? Cara, o Leandro, assim, cara... Além de ser um cara sensacional, uma coisa que me impressiona muito em você, e quero falar isso publicamente, é a tua humildade, sabe, cara? Porque tu é um cara muito grande, você é um gigante, em nenhum momento você, sabe, vem com ar de superioridade, arrogância, sempre de maneira muito generosa, compartilhando os teus aprendizados. Que você... Cara, a gente se conheceu... Ele indo num Growth Day, tá? E assim, indo pagando, não me pediram, falando. Falei, cara, se eu soubesse que tu tava aqui, ó, eu pagava pra você vir, cara, entendeu? Então, assim, cara, obrigado de verdade. Maravilha, cara. Eu que agradeço. Aliás, aquele dia foi muito legal. Aprendi um monte também. Foi muito legal, bom o Growth Day, né? Foi muito bom. Muito legal. Cara, e eu queria saber o seguinte, cara. Que história é essa do teu primeiro negócio surgir aos teus 13 anos de idade, cara? Como é que foi essa história? Ah, pois é. Eu era um garoto da pá virada, né? Eu era muito inquieto, era muito arteiro, muito bagunceiro. E meu pai e minha mãe tinham comprado alguns jogos de videogame pra mim, do Nintendinho, e que depois virou Super Nintendo. E aí eu tinha uma caixa de sapato com vários jogos. Juntei com um amigo, falei assim, olha, a gente tem uma possibilidade de alugar isso daqui, vamos alugar? Eu abri a primeira loja de videogame do sul de Minas Gerais. Com 13 anos de idade, eu tirei o meu primeiro CNPJ. Eu tive que ser emancipado pelos meus pais para que eu pudesse abrir um CNPJ no meu nome. E aí cresceu. A loja de videogame se chamava Game Club. Tenho fãs até hoje daquela época. Tu alugou uma loja, tu tinha um espaço, sério mesmo? Isso, sério. Business mesmo? É, business. Meu primeiro CNPJ, eu tinha 13 anos de idade. E ganhou dinheiro? Claro que ganhei. Só que assim, eu ganhava muito dinheiro e reinvestia no negócio. Moleque, vou gastar com o quê? Então eu comprava jogo de videogame pra caramba. Então tinha tudo quanto é jogo de videogame do Super Nintendo que você imaginar, eu tinha na loja. E a molecada adorava, porque toda semana tinha um montão de lançamento e eu me divertia. O que entrava dinheiro eu reinvestia no negócio. Porque eu ia gastar com o quê? Com 13 anos de idade, você vai gastar dinheiro com o quê? E, cara, que legal, né? Tanta iniciativa do seu pai de incentivar você a ser empreendedor, que normalmente, né? Os pais morrem de medo, né, cara? Na verdade, assim, o meu pai e a minha mãe, eles me deram os jogos de videogame. Quando eu falei que eu queria abrir um negócio, a minha mãe, você tá maluco? Você não vai fazer isso não. Como assim? Você não tem dinheiro pra nada. E aí juntei com outro sócio que tinha uma outra caixa de sapato de jogos de videogame. Eu falei assim, a gente vai fazer mesmo assim. Mas de onde surgiu essa motivação, né, para começar um negócio? Eu fiz uma faculdade que se chama FABABA. É a faculdade Barriga no Balcão. Eu cresci atrás do balcão de uma loja. Minha mãe tinha uma perfumaria, né? Então, desde sempre, eu via ela atendendo as clientes, eu via ela atendendo... Meu pai viajava para fazer compra para ela. Então, cresci vendo no comércio, né? Cresci na lojinha da mamãe, né? Então, ver o carinho que a minha mãe dedicava para as clientes. E ela me falava uma coisa que eu achava muito legal. Meu filho, você presta atenção em como as clientes vêm aqui. A gente tem que tratar as clientes do jeito que elas gostariam de ser tratadas. Eu era garoto e minha mãe já falava isso, sabe? De ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, eu tenho grandes professores de vendas, mas mamãe e papai foram dois dos maiores. Cara, e é legal, né? Porque, assim, acho que eu queria até posicionar um pouco, assim, de, cara, quem é o Leandro Branquinho? Qual que é, né, o que é o teu business, de onde que vem as tuas principais fontes de receita, e que você contasse um pouco sobre a tatu famosa, né? Se você tá ouvindo... Pra quem tá ouvindo não vai ver, mas eu tenho uma tatuagem escrito Eu Amo Vender. Já corre no YouTube que você vai ver. Dá pra ver. Eu amo vender. E essa tatuagem foi assim, eu era diretor comercial de uma escola de cursos profissionalizantes e eu recebi a edição da revista Venda Mais de janeiro de 2006. E nessa edição vem um adesivo escrito Eu Amo Vender. E aí eu era diretor comercial dessa escola.
Um dia, atendendo uma cliente, a mãe de um aluno, ou pai de um aluno, não me lembro, falou assim, cara, tu é vendedor mesmo, hein? Foi aí que me caiu a ficha. Falei assim, eu sou mesmo. É isso aí, sou vendedor. E aí, naquele dia, eu vi essa revista com adesivo, falei assim, quer saber? Vou pregar esse adesivo na porta da minha sala e vou ficar olhando para esse adesivo durante 6 meses. Se eu não enjoar desse escrito, eu amo vender, em 6 meses eu faço uma tatuagem. Caraca, que legal. Caraca. Deu uma semana, eu fui pro tatuador com o desenho. E aí, por causa dessa tatuagem, uma colunista da revista Venda Mais ficou sabendo, e aí falou assim, cara, você tem que mostrar essa tatuagem. E foi no primeiro evento que o Jeffrey Gitomer veio no Brasil, o autor da Bíblia das Vendas, né? E ela falou assim, esse cara aqui tem uma... Ele estava falando na palestra dele, porque grandes empresas são aquelas que conseguem que seus clientes façam tatuagem. Harley Davidson, não sei mais o quê. E aí, essa garota falou assim, aqui a gente tem um também, fez a tatuagem do Eu Amo Vender, que era o adesivo da revista. Aí fez eu tirar... Eu tava de terno e gravata, hoje eu não uso mais, né? Então foi super constrangedor tirar a gravata, o paletó, tudo. Depois desse dia, nunca mais usei camisa de manga comprida. Porque as pessoas pedem pra ver e querem saber se é de verdade e tal. E eu acho mó legal, acho mó barato que as pessoas vêm pra tirar foto com a tatuagem. Que bacana, cara. E, cara, fala um pouco, assim, sobre o seu trabalho no mundo das vendas, né, cara? Cara, hoje eu tenho uma missão que é ajudar as pessoas a vender mais e melhor. Então, você que tá ouvindo o podcast, você que tá assistindo esse vídeo, esse podcast, o meu objetivo é fazer com que você venda mais e melhor. Eu gostaria muito que a gente eliminasse da cabeça das pessoas a ideia de que vendedor é o cara que engana, que enrola, que leva as pessoas no papo, e que vendas é jeitinho, que vendas é só você não deu certo em nenhum outro lugar, vai para vendas. Cara, tem um monte de... Subemprego. Putz, eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou vendedor, cara. Eu tenho faculdade, pós-graduação, fiz curso no exterior, mas toda vez que eu preencho ficha no hotel, profissão, vendedor, eu tenho o maior orgulho de escrever isso, sabe? Cara, também, eu falo que se tivesse um tratamento igual tem os alcoólatras anônimos, tivesse os vendedores anônimos, um grupo de apoio, eu faria parte, cara. Porque, assim, eu sou, cara, fanático por vendas, cara. Além de ser o assunto que eu mais estudo, que eu mais leio, que eu mais corro atrás, cara, como é bom, né, cara? Você Boa conversar demais, com uma cara. pessoa, entender a necessidade dela, você passar segurança, você mostrar que você não está preocupado só em tirar o dinheiro do bolso dela, que você quer entregar valor também. É isso, né? é isso. E conduzir ela pro cenário que ela sempre sonhou, pra vida que ela sempre sonhou. Uhum. Eu acho que esse é o nosso grande trabalho. Claro que a gente tem que equilibrar, porque às vezes, né, tipo, você pode criar uma expectativa exagerada e que acaba se tornando frustração. Então eu sempre falo que, cara, tu entende a necessidade, vende, mas antes de fechar a venda, desvende. Só pra você baixar a expectativa, porque se você entregar um pouquinho acima do que ela espera, ela já vai virar um fã do seu negócio. Muitas vezes vale a pena desvender, né? Porque às vezes a pessoa já quer comprar, já quer pagar, já quer dar o dinheiro, e se você já aceita sem realmente alinhar a expectativa, muitas vezes gera um frustração problema, depois, problema, venda errada, né? Então realmente faz sentido isso que você falou, total. Cara, e em que momento você viu que, tipo, cara, a tua vida, o teu negócio ia se ensinar os outros vendas? Como é que essa ficha caiu contigo? Cara, eu tinha uma loja que depois virou uma rede de lojas e eu gostava muito de treinar os meus vendedores. Loja de quê? Eu abri a primeira operação de e-commerce de skate do Brasil, isso no 1999, 2000. Caraca, que maneiro. Eu tinha uma loja de skate que virou uma rede de loja de skate. Tu é skatista? Tu anda e Opa, tal? eu tenho cara de skatista ou não? Eu ando de skate desde os 8 anos de idade. Que maneiro, E aí cara. eu tinha loja, organizava evento, fiz o circuito mineiro de skate, patrocinava atleta profissional, tinha propaganda da minha loja em revista nacional. Que maneiro. Era Sabe muito que aqui legal. tem a casa do Bob Burnix, né? Que pode Sim, ir, eu inclusive. conheci ele, já entrevistei ele algumas vezes pro meu site na época, que era maneiro, que skateshop.com.br. maneiro. Você digitava no KD, skate, era o primeiro resultado do KD. Cadê? Caramba. Muita sabe o gente nem KD, sabe o que é o Sei, KD, sei, né? é um buscador. A Júlia não sabe. Sabe o que é o KD, Júlia? KD era o percussor do Google no Brasil. Não existia Google, era um buscador. Tinham 3 buscadores. Um era o Yahoo, o outro era o Alta Vista e o outro era o KD. Então, estar no primeiro resultado do KD, putz, era animal, cara. Era O muito KD legal. era o buscador brasileiro, que todo mundo isso usava. aí, é isso aí. E aí, essa rede de lojas, né, eu dava treinamento para os meus vendedores. Eu adorava. Toda semana eu trazia alguma ideia nova, alguma técnica nova, conhecimento de produto, ou então fazia algum curso do Sebrae e replicava com os meus vendedores.
E só que eu fazia muita coisa. Eu tinha loja de videogame, essas 3 lojas de skate, mais a operação de e-commerce, mais o circuito de skate em Minas Gerais que eu organizava, Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora. Então, assim, eu fazia muita coisa, eu era muito centralizador. E aí, quando você é muito centralizador, uma coisa vai dar errado. E dava errado as finanças. Naquela época a gente não tinha cartão de crédito, não tinha cobrança direito. Então tinha muito nota promissória. Então era muito bom de vender, mas péssimo para receber. Pô, aí complica. Pois é receita para o fracasso, né? Só vender um montão e não receber, né? E aí eu decidi vender a operação que eu tinha em Varginha, né, uma das cidades do sul de Minas onde eu tinha a loja. E aí o cara que me ofereceu para comprar, ele falou assim, cara, eu gosto muito do teu trabalho, eu quero comprar a operação em Varginha com a condição de você continuar treinando os meus vendedores. Você topa fazer esse trabalho de voltar aqui uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e dar treinamento para os meus vendedores? E ali começou a minha carreira de treinador de vendas, né? Depois que eu tive que fechar as lojas, eu entrei na faculdade já com 24 anos de idade. Assim que eu formei, já fui convidado para dar aula na universidade antes de terminar a pós-graduação. E aí fiz curso fora, fiz pós-graduação, MBA, recebi convite para escrever para a revista Venda Mais e comecei a dar palestra em todo o Brasil, América Latina e nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos é uma falsa verdade, né? Porque assim, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos e lá tinha um grupo de pessoas que foi fazer esse curso comigo também. E aí, num determinado momento, eles falaram assim, Branquinho, você pode dar uma palavrinha aqui com a gente sobre tal assunto? Eu falei assim, claro, tem que fazer isso, desse jeito, desse jeito. Então eu, falando para 10 pessoas, eu dei palestra nos Estados Unidos ou não? Tudo bem que era em português. O inglês está afiado se precisar, mas foi em português. Não, pra mim você deu, cara. Pra mim você deu. E, cara, o que você entende que são os grandes desafios, né? Quando a gente fala de criar uma cultura de vendas, é uma coisa que a gente trabalha muito na Growth, né, cara? A gente tem aqui, você viu o episódio sobre Growth Station, a gente tem a metodologia, a gente tem uma plataforma onde a gente acompanha a operação, mas assim, cara, para mim o ponto mais importante é o que a gente mais percebe analisando as próprias estatísticas, é a lógica de capacitação do time, né? Sim. É criar uma cultura de aprendizado. Só que no Brasil, cara, tipo assim, eu falo que é o efeito Karate Kid, né? O que é o efeito Karate Kid? O cara nunca fez karatê na vida, né? Aí conheceu um mestre que em 2 semanas dá aula para ele vira faixa preta e ganha e vira campeão nacional de karatê, né? Essa é a história do Karate Kid. É um filme muito bacana, mas passa uma mensagem muito ruim, né? Porque se você não se preparar, se você não estudar, se você não se formar, né? Cara, um jogador de futebol, ele treina, cara, uma semana para jogar 40 minutos, né? Para jogar 80 minutos. Então por que eu acho que em vendas vai ser diferente? Outro dia, só abrindo um parênteses, outro dia eu escutei um outro podcast do Cris Dias. Ele fala o trabalho que não é o trabalho. O vendedor, o jogador de futebol que você deu exemplo, qual que é o trabalho dele? Quanto tempo ele passa jogando bola? É uma parte muito pequena em relação ao tempo de preparação. E já o vendedor, ele também deveria ter esse mesmo tempo fazendo outras coisas que vão gerar venda no final das contas e realmente, muitas vezes, não é isso que acontece, né? Não, e por essa perspectiva, o trabalho do jogador é muito mais treinado que jogar, né? Exato, é isso aí. Porque se você pensar percentualmente tempo, né? E aí vem, por exemplo, um Romário da vida, que não falta todos os treinos. Mas é um cara fora da curva, né? Mas o problema é esse, cara, é que a galera quer botar o fora da curva como referência. Não, e muitas vezes a pessoa se acha fora da curva sem ser. Não, eu vou ser o Romário, eu vou ser o cara que não precisa treinar. E aí o cara dá uma sorte de fazer uma outra venda legal e acha que não precisa aprender mais nada, né? Às vezes, um pouco de experiência que essa pessoa teve vendo outras pessoas venderem, ele já acha que ele já sabe tudo, né? E essa é uma realidade... Em B2B, a gente vê que existe um cuidado maior das empresas de trabalhar a capacitação. Se você pegar o varejo, aí é pior ainda, porque aí a pessoa não lê mesmo, tem pouca referência, tem pouco livro, tem pouco curso, principalmente para o varejo, né? Para o vendedor de varejo. E assim, às vezes eu também dou palestra, né? Não tanto quanto você, principalmente porque, cara, a agenda não deixa, mas porque a minha demanda é menor que a tua também. Mas é muito comum, cara, você pegar um cliente e aí você vai fazer o briefing da palestra
Ele quer resolver tudo em uma hora de palestra. É. Não o que você quer. Eu quero que você motive o time, eu quero que você prepare a abordagem dele, eu quero que você deixe eles bons em pós-venda, bom em prospecção e que eles saiam 3 vezes mais motivados. Em 1 hora, né, de palestra. Uma horinha. Cara, o que você vê que são as maiores dores do mundo de vendas e como é que a gente pode melhorar isso para cumprir justamente essa missão bonita que você tem? Cara, as maiores dores, na verdade, não tá nas vendas. As maiores dores estão nos clientes, que acabam recebendo um atendimento ruim, acabam não descobrindo que tem empresas que têm soluções que vão resolver o problema deles, e muitas vezes por medo do cara não oferecer, por medo do cara não fazer prospecção. Então, os problemas em vendas, você consegue ver na ponta. Você consegue ver que tem cliente que ainda acha que o vendedor é o cara que engana, ainda acha que receber ligação de uma pessoa é perda de tempo. E se você é SDR, se você faz ligação, se você faz prospecção, cara, não desiste não. Você tem que continuar porque não é fácil, dá trabalho, mas se você se aperfeiçoar e aprender um pouco mais, eu garanto que uma hora o resultado vem. Só que também não adianta ter só persistência, né? Não pode ser só motivação, né? A pessoa tem que perceber o que está dando certo, modelar aquilo, mudar o que não está dando certo, e aí volta na questão da capacitação. A capacitação, ela é uma coisa hoje que muitos empresários têm medo de capacitar, porque eu vou capacitar, a pessoa vai sair. Pior ainda se essa desgraça ficar, né? Não faz sentido a pessoa... Ainda tem muita gente... Parece piada antiga isso, mas ainda tem muita gente, muito empresário com esse pensamento de que não quer treinar porque acredita que se a pessoa aprender, ela vai voar. Cara, que voe, né? Que a sua empresa seja uma referência, seja uma escola. Todo empresário deveria ser... Toda empresa hoje deveria ser uma escola. A empresa, o principal da empresa é, claro, resolver o problema do cliente, mas a segunda principal tarefa de qualquer empresa hoje deveria ser educação. Educar os clientes, educar o time, educar todo mundo que está ali, para que todo mundo cresça junto, né? O segredo está na educação mesmo, eu acredito muito nisso. Concordo. Você sabe que o Léo, né, na Growth, ele tem um time, né, de Growth Legal, Hack. sim. E tá com quantas pessoas, Léo? Acho que são 10 agora, né? Está crescendo esse time aí. Bom demais. Começou só você e um videomaker, né? Você só e um videomaker. Hoje estamos com 10 pessoas. Que legal, cara. Que legal. E aí, cara, assim, a gente tem toda terça-feira a gente tem um alinhamento marketing, pré-vendas e vendas, né? E, obviamente, a reclamação sempre é ou qualidade do lead ou a quantidade, né? Pois é, sempre. E aí o Léo, cara, o que ele faz? Ele vai para venda. Ele faz 2 coisas. Conta, cara, o que você faz, assim, tipo, para analisar justamente essa correção pela tua perspectiva, né? Cara, eu entro um pouco em cada área, né? Na verdade, tipo, eu vou em pré-vendas, analiso as oportunidades, vejo algumas ligações. Eu acho isso muito importante, tipo, pra você entender a perspectiva da outra ponta, né? Porque eu poderia ter uma posição também de, tipo, não, o lead tá bom, e é isso aí. Né? Eu poderia ficar nessa defensiva. Mas eu procuro efetivamente entender. Cara, se o lead tá ruim, vou lá ouvir por que tá ruim, vou entender o que eu consigo fazer na ponta de marketing para trabalhar isso melhor, né? E aí eu vou em pré-vendas, faço essa análise, vou em vendas, faço essa análise, eu escuto algumas ligações, né? Entendo o que tem de documentação, o que foi escrito ali, troco ideia com os heads de cada área, né? Então a gente hoje tem essa comunicação muito, muito próxima, né? Que legal, até fora cara. dessa reunião, a gente tem essa comunicação muito próxima, a gente está sempre trocando ideia. E, cara, a gente trabalha hoje como um time só, né? Demais. A gente tem que trabalhar cada vez mais como um time só que retroalimenta a estratégia. Né? Por exemplo, semana passada para essa agora, falaram, cara, tem uns clientes que estão com dificuldade em entender tais termos, tais coisas. O que a gente fez? A gente criou alguns artigos ensinando sobre o que são esses termos. Né? Para que a gente traga mais público que seja educado por esses artigos e já cheguem lá mais para frente em pré-vendas ou vendas já sabendo o que é. Na verdade, assim, né? Tipo, Cara, acabei de ter um insight aqui muito legal. Já pensou que louco que seria se um SDR, ele tá ali no momento de social point, ele tá ali no momento de conexão, de interagir nas redes sociais. Imagina se ele faz isso e se o closer, ele entra no meio disso também. Se em algum momento esse trabalho de cadência, de social points, ele seja em conjunto, para que no primeiro momento o SDR vai lá e é notado e ele começa a ter interações e de repente meio que, sem querer,
um closer entra ali para o meio e começa a ter pontos de contato também. Ficaria mais fácil ou mais difícil para esse time fechar o negócio? Ficaria mais fácil. Muito mais fácil, né? Agora, eu não me lembro de ter visto nenhuma operação até hoje. Não, então, assim, para que isso funcione, precisa fazer com que os SDRs e os closers trabalhem em dupla. Porque não necessariamente o SDR sabe para quem é a oportunidade que ele vai mandar. Sim. Assim, existe uma série de desafios aí, tá? Um desafio que existe é o SDR mandar, principalmente quando o SDR é comissionado pela venda também, ele tem uma tendência a privilegiar os executivos que mais vendem porque ele quer ganhar dinheiro. Né? Então ele vê um lead bom, ele quer mandar pro melhor, ele não vai querer mandar pro mais ou menos. E isso cria aquele viés, né? Porque, tipo assim, puta, o cara é o melhor mesmo ou ele é o melhor porque ele recebe os melhores leads? Né? Teve uma operação que eu fui gestor que o SDR e o vendedor tiveram uma aliança tão grande, mas tão grande, que nasceu o filhinho deles tem uns 8 meses. Assim, mas uma ideia seria, por exemplo, um SDR, vê lá, vamos supor que ele tenha 10 clientes com potencial de compra. Desses 10 clientes, ele passa 2 para cada 2 closers, por exemplo, que tem um potencial de compra maior. E aí esses closers, aí vai trabalhar como se fosse em dupla mesmo, sabe? Não, mas eu acho muito legal isso. Assim, e o LinkedIn, por exemplo, trabalha dessa forma. São squads juntos, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai para o segmento de varejo. Cara, é um executivo e um SDR juntos, e os dois vão vendo. E o executivo, cara, fui nesse evento, busca esse maluco. E eles vão ali, tipo, trocando o tempo inteiro. Boa. Eu gosto disso porque aumenta a sinergia. Só que você tem que ter a mesma capacidade de produção por SDR que o executivo consegue absorver. E dependendo do canal que você usa, isso não vai ser verdade. Por exemplo, quando é outbound, um SDR não gera oportunidade suficiente para um closer. Quando é inbound, ele gera mais do que um closer precisa. Sim. Então, esse encaixe que é o desafio, entendeu? Perfeito. Mas o que eu ia falar do Léo é o seguinte, é que, cara, primeiro momento, né, é fogo, né, cara? Crescer é um puta desafio, né? Então, eu quis me afastar de vendas e ir mais para estratégia, né? E aliança, parceria e tal. E aí, deixei o Léo e uma liderança. Cara, começou numa pegada de confronto entre os dois, né? E não tipo de trabalhar em conjunto. E aí, chegou um momento que as pessoas estavam mais preocupadas em registrar os problemas para que ficasse documentado e não em se comunicar para tentar achar um caminho de solução do problema. Entendeu? E as pessoas usam o CRM para fazer isso, né? O cliente reclama muito, né? Não, na verdade a gente usa um... Cliente reclama muito. CRM. Também, né? Mas aí, cara, tipo assim, chegou um momento que essa pessoa não continuou, né, com a gente, obviamente, porque não que a gente tenha tirado, mas ela não ficou feliz. E a gente, cara, tentou fazer com que fosse um único time. E graças a Deus, né, é o que a gente conseguiu bem fazer melhor. Agora. Né? Bem melhor, bem melhor. Boa. Cara, e voltando, né, assim, no teu mundo, né, cara, quando uma empresa te contrata, né, e o que você sente que é, cara, a principal expectativa ou o principal fator de sucesso quando você vai fazer um projeto para algum cliente, seja um treinamento, seja uma palestra? Qual que é o ponto que, tipo assim, que os caras veem como mais importante e, pela tua perspectiva, que entrega mais sucesso para eles? Olha, quando eu sou palestrante de vendas, né, e sou muito contratado para fazer convenção de vendas ou então para ajudar clientes dos meus clientes. Então, outro dia eu atendi, por exemplo, o Galderma. Galderma vende toxina botulínica, vende preenchimento com ácido hialurônico. Então, eles me contrataram para treinar os clientes deles. A mesma coisa aconteceu com o Premier Pet. Premier Pet fabrica ração top, ultra premium para cachorro e gato. E eles me contrataram para que eu desse treinamento para os principais lojistas deles. Outro dia eu dei... Sabe, esse tipo de contratação é muito comum para o meu trabalho, é o que a gente mais recebe ultimamente lá no meu time, no escritório. E eu percebo que eles querem que... pelo menos eu tenho visto muito isso, sabe? Recentemente está tendo uma procura muito grande de pensar no sucesso do cliente final dele, sabe? Então, virou a cadeia. A indústria está pensando não só na venda, ele está pensando não só no sellout, mas ele está pensando no sellout de uma maneira que seja realmente... de uma venda bem feita, de que as pessoas que estão ali na ponta atendendo o cliente final saibam de verdade fazer. Então eu estou vendo muito essa expectativa de alinhar discurso de indústria com distribuição e varejo. Então, claro, todo mundo quer vender mais, né? Então, essa expectativa de que vai gerar negócio no final das contas, vai aumentar o número de negócios, é uma expectativa muito grande.
Esses clientes que eu citei são clientes grandes. Quando é um cliente um pouco menor, o cara está esperando o hack, está esperando a dica, está esperando o macete que vai fazer o cara virar a chave e vender mais. E muitas vezes existem um monte de hacks, um monte de macete, que realmente faz com que um ou outro vire a chave, mas se isso não vira processo, se isso não vira rotina, não adianta, aí fica uma coisa só daquele momento, né? O espasmo, né, cara? Isso, Aí o cara vende mais naquele momento, mas se não é transformado num processo, aí realmente a venda não acontece como a pessoa espera. Né? Eu vejo que às vezes tem muita essa expectativa, né? Essa semana eu fiz uma call, entrei na call e tal, eu fui falar sobre marketing, né? Fui ajudar a pessoa ali na ponta de marketing. E aí eu perguntei alguns dados, analisei o cenário, fui entender o que estava acontecendo ali naquele negócio. Falei, beleza, entendi, vou te ajudar. Cara, quantos testes você já rodou? Nenhum. Aí eu falei, pô, começa por aí, vamos ter que rodar teste, né? Quanto você tem eu rodava mídia paga, né? Quanto você tem de orçamento para rodar esses testes separado? Nenhum, não tem orçamento para nada, tipo, eu só rodo mídia aqui, vou vendo todo dia e tal, não sei o que. Aí eu fui pegando os números, fui batendo e tal. Cara, no final o que eu entendi? A pessoa tinha expectativa que eu ia falar um hack que ia dar um salto absurdo de resultado, né? Uhum. Acabou que eu encontrei lá um ponto que ia dar esse salto absurdo de resultado, mas era porque tinha um problema no processo básico. Que era, cara, fui lá, olhei, vi a landing page. A maioria das pessoas que entravam na landing page era pelo mobile. A landing page no desktop estava ok. Ixi. No mobile, as letras até estavam fora da tela. Olha tipo só. assim, não completava, não conseguia ver tudo, né? E aí a taxa de rejeição vai lá em cima, né? A taxa de rejeição estava lá em cima. Aí tinha muito clique, muita gente entrando, Uhum. né? Visualizando a página, mas não tinha quase ninguém completando os cadastros, porque a página não trazia confiança, né? E também tu não conseguia ler tudo que estava na página no mobile. Eu falei, cara, você ajusta primeiro o mobile aqui, que pelo menos esse salto você vai dar, mas depois você vai ter que fazer alguns testes, otimização e tal. Quando eu falei de testar e otimizar, a pessoa foi assim, caralho, peraí, isso vai dar trabalho. Então, eu vejo que às vezes as pessoas estão muito preocupadas em ter o hack, ter o salto instantâneo e não em, cara, olhar e otimizar, olhar e otimizar, olhar e otimizar e tá melhorando sempre um pouquinho aquilo que está sendo feito, né? Cara, que demais isso, cara. Recentemente eu tinha criado uma metodologia de atendimento e... na verdade, eu criei essa metodologia já faz bastante tempo. Mas recentemente eu acrescentei 2 pontos. E um dos pontos é promover e o último é otimizar. Eu acho que essa questão do teste faz todo sentido para qualquer pessoa que trabalha em vendas, em qualquer área de qualquer empresa. Não faz sentido a pessoa não testar e não otimizar tudo que precisa ser feito, né? Cada processo, cada etapa, cada detalhezinho. Cara, e até indo nessa linha do teste do otimizar, né, uma das perguntas que a gente mais recebe, né, é como é que eu acho bons vendedores, né? A maior parte das pessoas, né, principalmente no varejo, acredita que o que vai fazer o faturamento dela aumentar não é o resto, né? Que nem a preguiça. Cara, puta, treinar, formar, criar processo, não. Se eu achar um bom vendedor, é o suficiente para eu vender mais. Tá resolvido o problema. Né? E se for um vendedor com carteira, melhor ainda, né? Porque ele já traz cliente, então não precisa nem prospectar. Cara, eu sei que você é um especialista em encontrar os melhores vendedores do Brasil. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, cara. E o que você aprendeu, né, viajando o Brasil? Conta primeiro como é que surgiu essa maluquice. Tá bom. E aí, cara, existe um melhor vendedor do Brasil? Existem vários melhores vendedores do Brasil. Mas antes, já falando sobre encontrar bons vendedores, fique sabendo, os bons vendedores estão trabalhando. Não tem ninguém que é bom vendedor que está desempregado, que está sem faturar, que está sem ganhar. Se o cara é bom vendedor, ele está faturando. Então, essa já pode ser uma boa dica para quem quer encontrar bons vendedores. Você pode encontrar boas pessoas que podem se tornar boas vendedoras com treinamento, aprendendo sobre cultura da empresa, sobre processos e tal. Mas bom vendedor está trabalhando. Vou dar um hack. Fica até o final que eu vou dar um hack para achar bons vendedores. Aí, boa. No ano de 2016, 17, eu cruzei o Brasil do Oiapoque ao Chuí, literalmente. Saí da minha cidade, no sul de Minas Gerais, fui para o Chuí, na divisa com o Uruguai, e de lá eu subi até chegar no norte do Amapá. 17 mil quilômetros, 2 meses longe de casa, em busca do melhor vendedor do Brasil. Foi uma expedição que teve o patrocínio do Mercado Livre, do E-Commerce Brasil,
do Sebrae, uma distribuidora de etanol, uma distribuidora de bebidas artesanais, porque afinal de contas o combustível humano também é importante. E aí, em cada cidade que eu parei, eu perguntei quem que é o melhor vendedor aqui da cidade. E durante o caminho, muitas pessoas abordaram a gente, porque via aquele motorhome, né, que é uma Kombi enorme, quer dizer, uma casa enorme em cima de uma Kombi. E era super moderno, porque o motor era do Fox, tinha ar-condicionado, cafeteira, micro-ondas, mas o volante era da Kombi. Para quem já pilotou Kombi sabe que tem uma folga no volante e aquilo a 70 km por hora parece que a casa vai desmanchar, sabe? E aí muita gente via aquilo escrito melhor vendedor do Brasil, representante comercial, muita gente parou a gente na estrada para perguntar que negócio que é esse? Eu que sou o melhor vendedor do Brasil. E aí começava uma conversa. O Mercado Livre, como foi um dos patrocinadores, eles direcionaram algumas cidades para a gente passar e entrevistaram algumas pessoas que eles sabiam que eram bons sellers no Mercado Livre. Outra coisa, a gente pegou parceiros locais, outros palestrantes, amigos que a gente tinha em cada cidade. Cara, indica alguma loja, indica alguma empresa, indica alguma startup, indica alguma indústria que tem um bom vendedor aí. A gente quer conversar com essas pessoas. E aí, nessa expedição, eu conversei com muita gente, entrevistei muita gente. E ao final da expedição, eu fiz uma lista com os 200 melhores que eu conheci. E esses caras, eles têm algumas características em comum. O que você aprendeu? Quais são as características em comum deles? Eu percebi que tem 3 características que são básicas para qualquer vendedor. Que é a pessoa aprender técnicas de vendas, isso é básico para qualquer vendedor. Tem que aprender. Vendedor profissional. Certo? Se o vendedor é profissional, ele tem que ter técnica de venda. O outro, ele tem que ser um gestor das suas próprias emoções. Não se abalar com um monte de não se abalar com um cliente chato, não se abalar com reclamação, porque vai ter um monte, tem que ter couro grosso, essa é a parada. E o terceiro é a pessoa ter ambição. Isso é básico, tá? Querer ganhar dinheiro, ter, sabe, vontade, ambição, querer comprar coisa, ou então ter dívida para pagar. Vamos recapitular. Técnica, controle emocional, e ambição. Mas isso é o básico. Isso é o básico. Se você não tiver essas 3, você nem começa o jogo. Agora, os campeões de vendas que eu conheci, eles têm outras 3 características. Quais? São 3 Cs. Criatividade, consistência e coração. Então, esses 3 primeiros são básicos, esses 3 últimos são os que fazem os campeões de vendas. São caras que fazem alguma coisa diferente da concorrência. São criativos, ou que fazem alguma coisa que não se espera deles, ou que arrumam um jeito diferente de chegar no cliente. Não estou conseguindo ligar para o cliente, eu não estou conseguindo falar com o cliente. O cara vai lá, descobre o telefone do vizinho e dá um jeito de falar com o cara. Criatividade. O segundo ponto é consistência. Fazer aquelas tarefas chatas que ninguém gosta de fazer, mas que precisam ser feitas. Então, quem gosta muito de fazer aquilo que quase ninguém gosta de fazer, costuma se dar bem em vendas. E consistência também no sentido de entregar o que promete. Porque bom vendedor não é o cara que promete e não cumpre. Tem que entregar aquilo que promete. E por fim, a letra C de coração. Pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, né? Todo campeão de vendas que eu conheço, ou ele é apaixonado pela empresa, ou ele é apaixonado pelo produto, ou ele é apaixonado por resolver o problema do cliente, ou ele é um cara que vive, é apaixonado por se conectar com outras pessoas. Criatividade, consistência, coração são os 3 itens dos campeões de vendas que eu conheço. Cara, você sabe que você contando essa história, eu lembrei, eu e o Branquinho palestramos juntos no Rio Grande do Sul mês passado, em setembro, E... Foi aonde mesmo? Porto Alegre. Foi verdade, foi no evento da magia do mundo dos negócios. Foi. Cara, e o cara que foi buscar todo mundo no aeroporto era o maior Uber do Brasil. É verdade. E o que era? Tipo assim, ele sempre foi vendedor, foi representante comercial, só que, cara, ele perdeu o emprego e virou Uber. Cara, só que hoje em dia, né, é muito comum você pegar um Uber, não sei se acontece na tua cidade, mas aí vem carro velho, o cara quer ficar com o vidro aberto pra economizar mal vestido. Combustível, mal vestido. Cara, já vi aqui no Rio, cara, vi Uber de chinelo, de bermuda, tipo assim, só não vi pelado ainda, mas tirando, né? E o cara lida com aquilo dali como, sabe, tipo assim, de qualquer jeito. Ele não, velho. Blazer. Profissional, muito bem vestido. O carro, cara, impecável. Impecável. Blazer, ele falou, Thiago, ó, cara, meu carro aqui é 0. Eu tenho um parceiro disso, tenho um parceiro daquilo, eu ganho dinheiro com publicidade, eu tenho meu canal do YouTube, eu tenho sei lá o quê, eu viajo com as pessoas mais importantes da minha cidade e detalhes, se você olhar qualquer nota minha, eu tenho 5 estrelas com a pessoa com mais comentário na plataforma do Uber. Então assim... Ele compartilha também os ganhos dele, né? Pra mostrar, ele dá e print, mostra o quanto que ele faturou na semana. Demais, Marcelo, Uber fora da curva. Uber fora da curva. Cara, cara, e aí outro dia eu peguei um Uber, né, e tô lá, calor do Rio, eu falei, irmão, tem como ligar o ar?
A resposta que o cara me deu: não vou ligar e se você quiser, você pode saltar do carro agora. Eita. Eu falei, cara, desculpa, peraí, eu não entendi. Não, eu não vou ligar o ar. Eu falei, não, tudo bem, eu não te obriguei a ligar o ar porque o carro é teu. Eu perguntei se você poderia. Mas faz um favor pra mim, me deixa na estação de metrô. Claro. Tá? É. E muito obrigado. Como é que um cara desse ganha dinheiro na vida? Pois é, não ganha. Não é. Agora, é engraçado, assim, essa perspectiva que você deu pros vendedores, eu tava aqui mentalmente lembrando dos bons vendedores que eu trabalhei junto, e realmente, cara, tipo assim, todos têm. Né? Recentemente a gente lançou um vídeo sobre o Carlão, né, do nosso time. Cara, o Carlos é um moleque, tá aí, coração incrível, o barbudão que tá lá. Legal. Cara, quando ele veio trabalhar na Growth, ele nunca tinha trabalhado em vendas. Ele era de uma função administrativa dentro de uma escola, na área financeira. Com um mês de Growth, ele foi chamado para um concurso público que ele tinha passado, e ele chegou para mim e falou, ei, Thiago, vou ou não vou? Só que quando ele entrou aqui, cara, ele começou a falar de business, de aumentar vendas, e aí treinamento direto e tal. Sabe pinto no lixo? Ele falou assim, cara... E ele me contou uma história que é o seguinte, que ele pegava os amigos dele e ele ia conversar sobre vendas, sobre negócio, e os amigos dele, pô, Carlos, você é chato, cara, só quer falar de negócio, vamos falar de outra coisa e tal. E o cara, assim, o Carlos, ele se masterizou. Cara, tom de voz... Ele é músico, então ele sabe usar prostração de voz... Pausa, entonação. Ele pausa. Então, maravilhoso. ele faz impressionante. rapó, ele Muito quebra legal, gelo. Cara, muito se legal. assistir uma reunião do Carlos, assim, aí você vai ver. Cara, isso é consistência. O cara tem o conhecimento e criatividade também, porque não é todo mundo que faz isso. Então ele usou o conhecimento dele de música pro processo de vendas, pra reunião, pra na hora de falar, fazer pequenas pausas ou entonar. Putz, demais isso, Cara, cara. estamos Demais. no dia... Que dia é hoje? Dia 30, né? 30? Hoje é 30? 28. Dia 28, o cara tá com 90% da meta batida. Ele falou isso. Quando eu cheguei, ele falou, só falta um. Só Olha falta só. uma pra ele fechar. Aham. E eu falei, vai, tá tranquilo, Thiago. E aí a galera fala, mas tem eleição, mas tem Copa do Mundo, mas tem final do ano. Será que tem? É isso aí. Né? Criatividade, consistência e o cara colocar o coração no trabalho. É o que diferencia do restante. Tem né? um livro que eu gosto muito, do Malcolm, que é o Fora de Série. Maravilhoso, Outliers, né? Outliers. Muito bom, muito Ele bom. fala muito da bom regra mesmo. das 10 mil horas. E pra mim, cara, esse é o ponto que, assim, que eu repito muito. Que eu falo o seguinte, velho, é impossível você ser bom em alguma coisa que você não goste. Aham. Porque você precisa de 10 mil horas. Se você tá num emprego que você odeia, por mais que a tua carga horária seja de 8, tu vai trabalhar 3, irmão. As outras 5, tu vai ir no banheiro, tu vai enrolar, tu vai jogar paciência, tu vai dar um migué, né? Agora, por um outro lado, quando você descobre algo que você realmente gosta, você não trabalha 8, você trabalha 9, você trabalha 10. Trabalhando 10 horas, em menos de 3 anos, você já chegou nas 10 mil horas. Você masterizou e você virou uma referência e, cara, um mestre na arte que você optou. Agora é o seguinte, se você está fazendo alguma coisa que você não gosta, mesmo que você esteja em vendas, mano, você não gosta de falar com pessoas, você não gosta de entender, você não gosta de se comunicar, velho, acha onde você vai brilhar. Não gasta energia nem espaço num lugar que você não nasceu para fazer. E assim, tem uma pequena armadilha nessa história, Léo, não sei se você concorda comigo também, que é assim, muita gente quando vê essa história pensa assim, eu só vou fazer aquilo que eu gosto, vou fazer 10 mil horas daquilo que eu gosto. Isso é uma armadilha porque é muito difícil você fazer só o que você gosta. Tem algumas coisas que não são agradáveis, que não são legais e que a gente precisa fazer. Por exemplo, quando você descobre o prazer que é você ver o brilho nos olhos do cliente que ficou satisfeito com aquilo que você ofereceu para ele, ou quando você recebe um depoimento por mensagem da pessoa que adorou a maneira como você atendeu ela, isso se transforma, isso muda o jeito de você entender, né? Então a pessoa passa a gostar do que faz e não só fazer aquilo que gosta. Perfeito, perfeito. É isso? Tava fora do quadro, é isso? Ai, cara, não. Manda ele segurar. A gente vai terminar o podcast. Tem uma venda pra fechar. Vai fechar a venda, eu espero. Cara, então, entrando nesse ponto que você tá falando, né, da questão que às vezes realmente você tem que fazer uma coisa que você não gosta. Às vezes nem é que você não gosta. Ou aprender a gostar é algo da que tarefa, vai te né? exigir mais. Tá certo. Né? E aí eu acho que um ponto importante de trazer é ninguém cresce no conforto. É isso aí. Cara, você quer ficar confortável? Então você não vai crescer. Ponto.
E muitas vezes a pessoa não cresce por orgulho também, por não ter coragem de voltar atrás, poxa, não tá dando certo por aqui, ou então a pessoa fez uma faculdade de tal coisa e aí fala assim, vou trabalhar em vendas, poxa vida, será que fiz tantos anos de faculdade, mas aí a pessoa não tem a humildade de dar um passo atrás e ver que a possibilidade que ela vai ter de ganhar dinheiro, de fazer a grana e realizar os sonhos dela a partir das vendas, né? Sim, exato. Até entrando um pouco nesse ponto da faculdade, cara, eu acho que às vezes a galera tem uma concepção errada da faculdade, né? A faculdade, ela nada mais é que algo que vai te ajudar na sua carreira, na sua vida e tal. Mas como qualquer área de estudo, você tem que estudar para ser excepcional. Porque ao mesmo tempo que você está fazendo a faculdade, tem outras fazendo. É verdade. E o que você vai fazer a mais para se destacar? Boa, né? boa. Se você faz só a faculdade, cara... E a mesma coisa em vendas, né? Se o cara só atende, se o cara só faz ali o beabá... Você tá fazendo isso aí. O básico. É isso. Não, e uma coisa assim, eu sei que você navega muito pelo varejo, né? Que é onde tem o maior número de vendedores. E aí, assim, né? A gente viu pandemia, a gente viu esses momentos complicados em que nas lojas fechadas os vendedores tiveram que aprender a vender pelo WhatsApp, pelo telefone e tal. Só que o que acontecia, cara? Tem algumas lojas que eu compro com frequência. O que eu recebi? Eu recebi um link do tipo, olha, 30% de desconto em todas as peças de praia, né? Assim, cara, mano, isso não é vender, né? Isso é fazer spam. Só jogando o link assim, né? O WhatsApp ele não pode ser uma ferramenta teve de uma broadcast, vez né? que me ligaram 11 e pouca da noite, uma sexta-feira. Aí tocando o telefone, eu falei, pô, tá me ligando sexta-feira, 11 e pouca da noite, eu não conhecia. E foi pelo WhatsApp. Aí eu resolvi atendi. Aí a pessoa falou assim, ela tá tentando vender e tal, explicou a situação. Eu falei, pô, cara, mas por que você tá me ligando 11h30 da noite, numa sexta-feira, pra me oferecer uma solução, um produto? Ela falou, não, porque eu tenho que bater minha meta. 11 horas da noite. Caraca, honesto, né? 11 horas da noite. Eu falei, eu tenho que bater minha meta. Eu falei, cara, mas pô, não seria melhor você me ligar ao longo do dia, né, e tal, não no final da noite? Até porque é o primeiro contato que eu tô tendo com você e tal, e a pessoa não conseguia entender que ela tava me ligando no pior horário. Não, e ela não conseguiu entender que vender não é ela bater a meta. Vender não é pra ela. Vender é fazer com que a pessoa resolva um problema da própria pessoa. Vender é ajudar os clientes a tomar a decisão mais rápido. Então, se o cara te liga às 11h30 da noite e você tá esperando a ligação, perfeito. Agora, se ele te liga sem nem te conhecer, putz, ele tá fazendo tudo errado mesmo. Cara, e uma coisa que eu falo direto é qualquer loja que você entra, né? Qualquer loja que você entra. Principalmente produtos eletrônicos. Lojas de roupa, né, e moda e tal, normalmente o cara está muito preocupado em te dar um número e a peça. Pouquíssimas vezes ele se preocupa em te perguntar para qual ocasião é essa roupa, para que você vai usar. Ele vai só ver se tem no estoque, é basicamente como se ele fosse um checkout, né? Ele está fazendo o checkout. Já a loja de equipamento eletrônico, os vendedores, como eles têm treinamento de produto, né, eles querem te falar de características técnicas. Sim. E eles falam com ar de arrogante, assim, do tipo, sabe, essa TV aqui, fui comprar TV, não. Essa TV tem 8.000 megas, sei lá o quê, com QLED, lá. Tá, mas para que raios serve a desgraça do QLED? E qual que é a diferença, o que tem QLED do que não tem QLED, porque eu não sei. Porque se você não me conta para que serve isso, para mim vai apenas aumentar o preço. Pois é. Será que eu preciso de QLED? Né? Em nenhum momento o cara chega para você e fala, cara, pô, Leandro, obrigado por ter vindo até aqui. Me conta uma coisa, Leandro. Você vai assistir mais streaming? Você é gamer? É para uma coisa em família? É para ver filme? É para ver série? Independente do quanto isso vai impactar ou não, tô me conectando contigo, tô me mostrando interesse. Cara, assim, você que é vendedor, você que é dono de negócio, se você treinar essa coisa simples no teu time, já mudou o jogo num nível, né, que todo mundo que ele atender vai ficar impactado. Só que acontece o seguinte, hoje em dia... e a gente nem pode culpar o vendedor, tá? Assim, eu acho que foi aquilo que você falou, né? Os melhores, eles são criativos, eles vão dar um jeito de aprender, vão dar um jeito de estudar. Mas para mim essa responsabilidade é do dono do negócio. Porque não adianta eu esperar um comportamento diferente do meu time se eu não capacito o meu time para ter esse comportamento. E aí... Volta no que a gente falou, né? Toda empresa deveria ser uma escola. Toda empresa deveria educar, claro, não é? Claro. E aí tem mais, vai falar assim, não, mas o vendedor não tem tempo para aprender. Cara, vai em qualquer loja. A maior parte do tempo a loja está cheia ou a loja está vazia? Como é que não tem tempo? Pois é. Tem tempo. E outro ponto, cara,
Eu quero jogar essa para você em relação a cliente. Eu fui ouvir, né, aqui, cara, assim, a gente usa muita tecnologia, a gente usa muito software, então tudo nosso é gravado. Aí eu vi uma ligação. Aí, cara, mandei pra pessoa do time e falei, cara, me dá uma análise dessa ligação, o que você acha dela? Né? A pessoa não respondeu nada. Aí eu chamei ela para conversar. Eu falei, cara, vamos lá. Dá play aqui, escuta comigo. Anota. Aí, no final, e aí, o que você achou? Puxa, eu não fui bem. Falei assim, não, tá, vamos ser específicos, que nem você fez com a gente, né? Onde que você não foi bem? Ah, não sei dizer, mas a ligação não foi boa. Então vamos começar do início. Aí dei play. Você se conectou? Você criou algum tipo de rapport, algum tipo de proximidade? Ou você foi direto falar do que você está vendendo? Fui direto falar do que eu estou vendendo. Quem falou a maior parte do tempo? É você ou foi o cliente? Fui eu. Beleza. No fechamento da chamada, você criou algum tipo de urgência e escassez? Ou o cliente vai tomar a decisão quando ele quiser? O cliente vai tomar a decisão como quiser. Então você já sabe que você precisa mudar, né? Maravilhoso. E esse fato de ouvir a própria ligação é uma coisa que todo vendedor que faz ligação deveria ouvir. E às vezes a pessoa, eu não tenho dinheiro para comprar software. Às vezes o cara é vendedor sozinho e tal. Tem aplicativo no próprio celular que dá para gravar. E se a pessoa separasse 1, 2 horas por dia ou 1, 2 horas por semana para ouvir as próprias ligações, cara, isso faria uma diferença enorme na vida de qualquer vendedor. Aquilo da consistência, né? E também a criatividade, de ver o que está fazendo que não está indo tão bem para mudar e fazer de novo de um jeito diferente. Então, assim, essa coisa, isso também faz parte de educação. A própria pessoa ouvir o que ela está fazendo ou analisar a maneira como ela atendeu, isso já faz com que ela aprenda como fazer melhor, né? Cara, aqui na Growth, né, a gente tem 3 coisas que a gente faz. A gente tem Kickstart todo dia, 9 horas da manhã, onde tem uma variação entre apresentar o que está negociando, capacitação e simulação. Então, a gente varia. E sexta-feira é fechamento, então cada um apresenta e escreve na parede o que vai trazer no dia. A gente tem um clube do livro, toda segunda-feira, 11 horas, onde cada vez a gente está lendo um livro diferente. A gente já vendeu o maior vendedor do mundo, o Spin Selling. Estamos lendo o 10X do Grant Cardone. Que legal. E temos o one-on-one, né? Que ali é tipo 1 a 1, cara, definir metas e trabalhar em cima das metas para chegar no resultado. Cara, uma parada que eu sempre passo em todo o one-on-one. Cara, se você não viu esse vídeo ainda, você tem que ver. É um vídeo do Kobe Bryant. Na verdade, é uma combinação de várias entrevistas do Kobe Bryant, chamado O Preço da Grandeza. Cara, e aí o Kobe conta assim que o primeiro verão dele, ele praticamente não fez cesta. Ele ficou tentando, ele era o pior. Aí ele falou, cara, vou treinar até ser bom. Avança para o futuro, virou o maior jogador de basquete da história dele. Tipo assim, nível né, Magic Johnson e tal. E aí o repórter pergunta para ele assim, Kobe, é verdade que você assiste todas as suas partidas? Aí ele falou, não. Eu não assisto só a partida. Eu assisto o aquecimento, eu assisto o stop, eu assisto cada jogada, eu assisto as jogadas em câmera lenta, eu vou e volto, vejo de novo o que eu tenho que mudar e eu faço uma anotação completa do que eu vou fazer diferente no próximo jogo. O cara é consistente em aperfeiçoamento, né? Maravilhoso. Só que o pessoal olha o Kobe e fala assim, lá, um astro, né? Talentoso, né? Talentoso. Pois é. Ele mandou energia ali. Eu lembrei do meu conterrâneo, eu sou da cidade do Pelé, de Três Corações. E o Pelé também tinha isso, terminava o treino, o pai dele colocava ele para fazer 1000 chutes a gol, depois mais 1000 contrário ao sol, né? Então, e às vezes o vendedor ele não percorre essa milha extra, não faz esse algo a mais, e é esse algo a mais que vai fazer com que ele se destaque da maioria que faz só o básico ali. Não, eu quero ir para clientes, mas lembrou o Neymar. Cara, tem um documentário muito bom do Neymar no Netflix, que é O Caos Perfeito. Né? E aí o que acontece? Aí conta a história de que quando fechou o mundo, que teve a pandemia, o Neymar foi para Bahia com o filho. Só que como ele gosta tanto de futebol, ele continuou treinando e jogando futebol todos os dias. Quando o PSG se reuniu de novo, o Thiago falando, o capitão, tipo, cara, ninguém tinha perna. E o Neymar, cara, tipo, indo e voltando, driblando, o que manteve até o jogador do PSG se parar de treinar, fica sem perna. Pois é. Num determinado nível, né, de performance, né, se o vendedor, se o cara que está trabalhando ali, ele não cuida desses pequenos detalhes dia após dia, ele fica para trás. E aí que vem a pegada, que não é só aprender, entendeu? Porque aprender é importante, evoluir é importante, só que você nunca está pronto. Se você parou de treinar, você ficou uma semana sem treinar, ficou um mês sem treinar, você regrediu. Então, assim, não é a opção de eu posso não treinar agora que eu sei, né? É constantemente estar ali se qualificando e evoluindo. Leandro, cara,
tipos de clientes, cara. Quais são os tipos de cliente e o que você entende assim que faz mais diferença nessa compreensão do cliente para poder ter mais resultado? Olha, para cada tipo de negócio, a gente tem tipos de clientes diferentes. E muitas vezes o que o cliente fala nem sempre define o que ele realmente é. Isso significa que, às vezes, o cliente que fala que está com pressa, que não tem tempo, ele não necessariamente é o cara que é mais apressado, que quer tudo seja resolvido rápido. Às vezes, é o vendedor que não criou a importância naquele momento. Então, tem vários estudos que mostram lá, a gente tem que fazer DISC do cliente. Aliás, o cara que criou o DISC é maravilhoso, né? O mesmo cara que criou a Mulher Maravilha. O cara que inventou o método DISC é o William Moulton Marston. É o cara que inventou a Mulher Maravilha, cara. O criador da Mulher Maravilha é o cara que inventou o DISC. Cara, eu não sabia disso. E ele é o mesmo cara que inventou o polígrafo. Sabe aquela parada de saber se a pessoa tá mentindo ou não? Então, cara, assim... não, eu disse que... Cara, eu já pensei seriamente em colocar teste de DISC no processo de vendas e dar para o vendedor o perfil comportamental do cliente. Cara, é maravilhoso. Isso aumentar a venda. Porque o DISC faz com que a pessoa também identifique quais são os tipos de cliente. Claro que não é fixo, né? O DISC ele é uma metodologia que analisa o momento. Diferente do MBTI, que é mais uma análise de como é a pessoa, ele acredita... E aí o MBTI vem do Jung, né? Mas eu gosto mais do DISC justamente por isso, porque ele é dinâmico. Então, através do DISC, você consegue identificar que tipo de pessoa você tem no teu time, e a partir do momento que a pessoa conhece um pouco de DISC, ele identifica ali na ligação se a pessoa é mais dominante, se a pessoa é mais conformidade, se a pessoa... Sabe? Então, a partir do momento que ela tem um pouco mais de conhecimento de ferramentas de psicologia, aliás... O que é venda se não lidar com a psicologia das pessoas, né? Então, daria pra gente fazer um podcast só sobre tipos de clientes. Mas a recomendação que eu dou é... Vai no DISC, vai no cara que criou a Mulher Maravilha, aprenda um pouco da história dele, que é muito legal também. Cara, animal. Não, e uma coisa que eu falo pro meu time é o seguinte, cara, seja intencional, saca? Por exemplo, estou fazendo uma venda. A gente tem uma imersão chamada Jeito Growth, né? Que é uma imersão de 2 dias, onde a gente mostra, cara, todos os nossos processos de vendas. E como é que é? São 2 dias? São 2 dias. Que legal. E aí, o que acontece nesses dias? Cara, tipo, eu vou falar um pouco sobre estratégia de crescimento e qual foi a visão de quando a gente começou a Growth. O Léo vai falar sobre estratégia de aquisição, experimentação, otimização, como a gente estruturou isso, como a gente mantém a velocidade de crescimento, né? O Bernardo vai falar sobre pré-vendas e como ele otimizou o time de pré-vendas para bater meta. Depois eu falo um pouco sobre o funil de vendas e como montar processo de vendas e processo de prospecção orientado. E por último, o Gil vai falar um pouco sobre CS, né? Como a gente toca o time de CS na Growth, métricas, KPIs, como é que a gente acompanha. E por último, a gente faz uma mentoria, né? Então a gente está entrando nesse mercado de imersão. Que demais, que demais. Começamos o primeiro evento com 3, segundo com 20, terceiro com sold out de 40. Então assim, eu falo assim, cara, a gente vai ser o maior. Por que eu sei que a gente vai ser o maior? Porque tem gente que está muito maior do que a gente, mas ninguém aprende tão rápido e otimiza tanto quanto a gente. Né? Que legal. É justamente legal. Isso que eu percebi, né? Porque a galera... Eu sinto que a galera chega numa zona de conforto, entendeu? Começa, tal, tá indo bem, tal. Quando chega num certo estágio, ela para de aprimorar. E aí é a hora... E aí que, cara, a gente continua aprimorando. Então a gente tende a passar, entendeu? Entendi. Até fazendo benchmark assim, com algumas empresas, a gente vê que, sabe, tipo, velho... tracionou pra caramba, mas aí não volta na origem para ver, cara, o que eu posso melhorar daquilo que tá funcionando. E, cara, para mim, né, o Bill Gates fala isso, né? O pior professor é o sucesso, né? Porque o sucesso ele te deixa arrogante, ele te deixa prepotente, ele deixa você otimista demais, você subestima a complexidade e antecede a queda. Né? E aí lembrei de um outro cara, já que você falou do Bill Gates, lembrei de um filósofo que se chama Abraham Maslow, e ele fala que muitas pessoas têm a síndrome do espelho retrovisor, começam a olhar só para trás, o que deu certo atrás. E a síndrome do espelho retrovisor, ela traz exatamente isso, da pessoa não olhar para frente. E como ela não olha para frente, o risco de acidente é muito grande. O risco de aquilo que deu certo no passado não funcionar de novo também é muito grande. Então, todo vendedor ele não pode ter a síndrome do espelho retrovisor. O que deu certo no passado não significa que vai dar certo para frente. Putz, daí... E esse nome é muito legal, né? O Growth. O Growth é uma parada que o que cresceu para trás, o que deu certo atrás, ele precisa ser pivotado, ele precisa ser mudado de alguma maneira para que continue sendo Growth, para que continue crescendo, né? E é um ativo muito grande que, por exemplo, o que aconteceu, né? A gente viu ali as operadoras e os smartphones mudando a regra de receber chamada. Cara, se a gente não reaprende,
a gente viu a taxa de conexão cair de 60% para 25%. Então, assim, ou eu gero muito mais lead, ou eu me reinvento aqui. Então, assim, todo momento a gente está se reinventando. Mas o ponto que eu ia falar é que, assim, em vendas, velho, você tem que ser sempre intencional. Toda informação, toda característica, todo atributo que você vai trazer, tenha uma justificativa para isso. Aí você vai chegar pro cara e falar assim, no Rio de Janeiro vai estar 42 graus durante o evento. Para que você vai dar essa informação se o cliente nem te pediu? Né? Para cansar a cabeça dele ou para ele falar, puta, vai estar muito calor, será que eu vou mesmo? Pensar mais coisas, né? As coisas têm que ser de propósito, né? Não pode ser ao acaso, você não pode soltar uma informação do nada, né? Tudo tem que ser para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão para ele. E quanto mais rápido for essa tomada de decisão, melhor. E por falar em tomada de decisão, antes a gente estava conversando aqui de uma parada que eu tive um insight recentemente, que é como é que a gente faz a pessoa tomar a decisão mais rápida. E aí eu descobri que a união de 3 coisas... eu não vi nenhum livro falar sobre isso ainda. Opa. E aí vai ser o que eu vou escrever, então. Bora. Que é você juntar 3 ciclos, e a união de cada um desses ciclos faz com que tenha uma venda. O primeiro ciclo é o ciclo do instinto. Para você vender, você tem que quebrar primeiro essa barreira. A barreira do instinto. A pessoa quer se proteger, a pessoa acha que você vai arrancar dinheiro dela, ou a pessoa não confia em você ainda. Então você tem que quebrar essa barreira do instinto. O segundo ciclo é o ciclo da emoção. Você precisa se conectar com aquela pessoa. Quebra a primeira barreira, depois se conecta com a pessoa de alguma forma, e o terceiro ciclo, o ciclo da razão. Se você não trouxer algum benefício, algum argumento que faça lógica para aquele cliente, vai ser difícil você vender. Então, quando você une as 3 coisas, você passou pelo instinto, ou seja, a pessoa gostou de você logo de cara, ou então você se conectou com ela logo de cara, e aí em algum momento você conta uma história, ou dá algum exemplo, ou mostra algum resultado anterior, e aí você pega pela emoção da pessoa, pensando no sonho, no desejo, na vontade, no que aquela pessoa espera na empresa dela, e aí você traz um argumento de razão para finalizar a venda. Então essa união das 3 coisas, eu imagino que fique muito mais fácil quando o vendedor entende que toda etapa da venda passa por um desses 3 pontos. Se você falar alguma coisa que vai ativar o instinto de negação, o instinto de proteção, o instinto de... Você está tentando arrancar o meu dinheiro, você vai perder a venda ali. Cara, você sabe que você acabou de descrever a teoria do cérebro trino? É proposital? Cérebro o quê? Trino, de McLean? Eu não sei o que é cérebro trino. Porque é o seguinte, o que a teoria fala, né? O McLean foi um neurocientista, na verdade foi um psicólogo que estudou neurociência, e ele explica que o cérebro é dividido em 3 regiões, que são exatamente as 3 que você descreveu. A primeira é o que ele chama de sistema reptiliano. Sim, que é responsável dos instintos. Pela sobrevivência. Né? Eu sei do cérebro reptiliano pelos gatilhos mentais e tal. Então, ele tem 3 programações essenciais. É sobreviver, perpetuar a espécie e ganhar poder, que é o que você está falando. Sim. Que é tipo... Quando que eu não confio em uma pessoa? Quando eu entendo que ela tem uma ameaça à minha vida e é o primeiro instinto de sobrevivência. Então, cérebro reptiliano. Segundo... é o sistema límbico, que é o responsável pela emoção. Olha só. Exatamente o que você descreveu de novo. Véio. Né? E o último é o neocórtex, que é o responsável pela lógica e pela razão. Aí! Bateu. Olha só! Como é que chama o cara? McLean. Cérebro trino, teoria de Cérebro McLean. trino, tá. Que legal, cara. Vou estudar esse cara aí pra transformar isso pra vendas. E é igualzinho que você falou. E o que ele fala, né? Que 51% da decisão vai estar no reptiliano, então por isso que é fácil vender comida, por isso que é fácil vender sexo, por isso que é fácil vender coisas que tem a ver com instinto, com ganho de poder, com status, produto de luxo. O que é uma Ferrari? É você mostrar que você é o melhor da tua rua. Status. Né? Status. E depois vem a emoção, né? Como a gente é sensível no momento que a gente está ou ferido, ou feliz, ou empolgado, e como é mais fácil vender quando você reproduz uma emoção. E por último, e aí que é o menos importante, que tem 7% da tomada de decisão, que é a lógica. Né? Então, por isso que quando você fala muito sobre o produto, dá muita característica técnica, a tua tendência natural é perder a venda. Sim. Porque você está criando uma informação que está cansando o cara, mas que não está nem trabalhando para o instinto de sobrevivência e nem está criando uma emoção. Mas se você pega só o instinto e emoção, por exemplo, para uma pessoa que é um pouco mais analítica e você não traz algum argumento de razão, também. Você perde a venda também. Daí agora, que eu achei legal essa união das 3 coisas. Olha que interessante. Qual que é o maior superpoder dessa teoria? E é uma coisa que eu bato direto, mas pouquíssimas pessoas entendem isso. A linguagem do ser humano ela foi desenvolvida a partir da nossa evolução e está ali no neocórtex. Então,
essas palavras que eu estou falando estão entrando pela tua orelha, estão sendo processadas, e o teu neocórtex transforma na linguagem e faz a compreensão acontecer. Só que 51% da tua decisão está no teu reptiliano, que não tem linguagem, e no límbico também não tem linguagem. Então, se eu tentar única e exclusivamente te fechar uma venda com informações, eu não consigo. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ser capaz de criar imagens na sua cabeça que vão gerar emoções e que vão permitir o acesso ao reptiliano. Então, eu tenho que, quando eu estou oferecendo um produto, em vez de eu falar, olha como esse carro tem um airbag que liga em 3 segundos, eu falar, já pensou? Independente de onde você esteja, com a sua família, você sempre vai estar seguro. Emoção, pô, perfeito, Criei cara. a imagem, eu não descrevi. Então, por isso que contar histórias, por isso que fazer essas analogias e mostrar para o cara o que ele se torna e não falar do produto, é a grande porrada em venda. Cara, que demais isso, cara. Putz, acabei de lembrar de uma outra técnica que eu aprendi com um grande amigo, mentor, me chamou para escrever para Venda Mais, o Raul Candeloro. Raul é demais. Cara, em 2015 ele me ensinou uma parada que, putz, até hoje eu acho isso incrível, que é a técnica dos 3 Hs. Você conhece essa? Não. 3 Hs. Hell, Heaven, How to. Hell, inferno. Heaven, paraíso. How to, como chegar lá. Primeiro, você mostra o problema, mostra a dificuldade, mostra o pior cenário possível, o que poderia acontecer de errado, enfia a faca, torce e aperta para a pessoa sentir a dor. Depois você mostra que existe o paraíso, que existe a solução, que tem jeito. E depois você mostra como chegar no paraíso. E aí, trazendo dessa coisa do instinto, emoção e razão. Instinto, você mostra o problema. Cérebro reptiliano, né? Você mostra que tem uma solução, que alguém já chegou lá. Emoção, eu também quero chegar lá. Como que chega lá? Aí você traz o argumento lógico para a razão. Putz, demais, cara. Então, assim, se você pega, por exemplo, você está vendendo para uma empresa e você já começa apontando quais são os problemas que a empresa pode ter. E depois você mostra o que pode acontecer se ela não comprar. Você está pegando no hell, no inferno. E aí depois você mostra depoimento de cliente satisfeito, sucesso de outros clientes. Você mostra que tem um paraíso, que tem gente que já chegou lá. Agora, como chegar nesse paraíso? E aí você mostra o processo para que a pessoa... o processo de finalização da venda, né? Hell, Heaven, How to, eu acho isso muito legal e tem tudo a ver com essa união das 3 coisas, né? Cara, muito legal. Cara, pra gente encerrar, Leandro, assim, eu admiro muito a tua capacidade de teste e de aprendizado, né? Eu lembro, cara, que... Cara, quando a gente começou a fazer social media, quando a gente começou a fazer... Cara, ou tinha um pouquinho mais de seguidor que você, ou a gente tinha o mesmo número. E aí, cara, o Leandro foi testando, foi, cara, masterizando o short e tal... Cara, conta um pouco como é que é o teu processo, tanto de produção de conteúdo nas redes sociais, e por que os vendedores também têm que ter atenção com isso, e qual foi o teu maior aprendizado nessa jornada? Tá bom, vamos lá. Os vendedores precisam ter atenção a isso porque hoje em dia as pessoas passam mais tempo olhando a tela do celular do que olhando nos olhos das outras pessoas, do que olhando para qualquer outro lugar. Então, se o vendedor não está no celular do cliente, ele está perdendo o negócio. Então, é importante que você esteja no celular do cliente. E a melhor maneira de você estar no celular é se conectando com ele através de redes sociais. Vendas e relacionamentos, já escutou isso 1000 vezes. Todo mundo já escutou isso em algum momento. Qual a melhor maneira de você se relacionar com as pessoas hoje em dia? Através das redes sociais. Então não faz sentido o vendedor, por exemplo, no perfil pessoal deles ter o perfil bloqueado. Cara, você vende o quê que você está escondendo das pessoas? Não faz sentido, né? Então é importante que você se conecte e deixe aberto, público, qual empresa você trabalha, o que você vende, qual solução você apresenta no teu perfil pessoal. Até porque uma das coisas que eu percebi é que as pessoas, de uma maneira geral, elas curtem e comentam mais coisas pessoais do que coisas profissionais. E o vendedor que já percebeu isso, e o vendedor que não percebeu isso, ele fica postando propaganda o tempo inteiro, propaganda. Né, que o cliente vai comprar, né? Não vai comprar nunca, né? Não vai comprar nunca. E aí, voltando aqui para o que eu consegui ver. Teve uma coisa que eu não tinha falado com você ainda, que quando teve a pandemia em março de 2020... eu vi que muita gente perdeu o emprego, muita gente estava fechando, um monte de empresa fechando. Não, e você sendo muito contratado pelo varejo, pois, e agora? Eu fui muito contratado, mas um pouquinho... eu tinha 26 palestras em março até dezembro de 2020. Todas foram canceladas em março de 2020. Eu falei assim, caraca, e agora? O que eu vou fazer?
Quer saber? Eu vou abrir minhas redes sociais e vou ensinar o que eu sei. Todo dia eu vou fazer uma live de meia horinha, todo dia, só meia hora, para ensinar uma parada que a pessoa vai conseguir implementar. E ali eu percebi que muita gente começou a interagir mais comigo, muita gente que estava precisando mesmo de aprender, que no momento de digitalização, gente que não sabia usar a rede social. Então ali foi um momento que eu tive um crescimento também, sabe? Agora, o que dá certo? Como é que é o meu processo de criação? É o seguinte, tem uma empresária, ela é digital influencer, ela tem dona de fábrica, dona de loja. Conta essa história. Qual a história? Da digital influencer. Como é? Que, putz, você falou, não sei se eu preciso, que você tinha poucos seguidores. Foi essa história mesmo. Eu fui dar uma palestra em São José do Rio Preto e essa mulher mudou minha vida em relação à rede social de verdade. Ela se chama Mila Gomes, Mila com 2 L's, e ela... eu fui dar uma palestra em São José do Rio Preto. A contratante falou assim, olha, eu quero que você visita alguns dos patrocinadores do evento. E um dos patrocinadores era ela. E eu sabia que ela era digital influencer, mas nem tinha entrado no perfil dela. Não sabia que ela já tinha mais de 1 milhão de seguidores. Caraca. Não sabia que ela era uma empresária de sucesso. Só sabia que ela era dona da loja, de uma das lojas que patrocinava o evento. Na hora que eu cheguei na loja, a contratante falou assim para as vendedoras dela, meninas, esse cara aqui é fera em vendas, cola nele que ele é muito bom. Qual dúvida vocês têm? Ele vai dar palestra amanhã, mas ele está aqui para ajudar vocês. Aí ela falou, eu tenho... Uma garota veio para mim e falou assim, eu tenho dúvida como é que eu lido com um cliente indeciso. Como é que eu faço para lidar com um cliente indeciso? Bom, toda vez que você tiver algum cliente indeciso, não dê todas as opções que você tem para ele. Diminua as opções, porque quanto mais opções você der para um cliente indeciso, mais indeciso ele vai ficar. Então, a partir do momento que você diminui as opções, fica mais fácil vender. Nisso, ela filmou, falou assim, cara, você é muito bom, gostei dessa dica, ninguém nunca me falou isso antes. Posso marcar você no Instagram? Eu falei, pode. Qual que é o teu Instagram? @Leandro Branquinho. Cara, você só tem 3, 4 mil seguidores, você é muito bom, você não pode ter só isso. E eu, naquela época, arrogante pra caramba, não, tá tudo bem, dou palestra pra todo lado, tá tudo certo, eu tô bem, obrigado. Eu falei, não, mas deixa eu compartilhar o teu vídeo e te marcar. E aí, da noite pro dia, eu ganhei 1.000 novos seguidores. Eu falei, caraca, muita gente da noite pro dia, deixa eu aprender como é que isso funciona. Ela me deu 3 dicas que foram especiais e até hoje eu uso essas 3 dicas. A primeira, a cada postagem que eu faço, eu mudo a localização. Eu coloco não a localização de onde eu estou, do meu escritório, porque a maior parte dos meus clientes eu não atendo no meu escritório, eu atendo em outras cidades. Então, eu viajo bastante. Então, quando eu estou viajando, por exemplo, hoje eu estou no Rio de Janeiro. A postagem que eu fizer hoje, eu marco o Rio de Janeiro. Se amanhã eu estiver em casa, eu não vou colocar no sul de Minas, que a maior parte dos meus clientes não estão lá. Então, eu coloco outras cidades. Toda postagem, eu mudo a localização. Isso faz com que eu aumente o alcance das minhas postagens. Isso. Outra dica que ela me deu foi usar hashtags de 5 a 10 no máximo, sempre hashtags em português. E eu não usava hashtags. E a outra dica foi teste horário. Não posta no horário onde as pessoas estão. Começa a variar os horários e veja quais tem mais engajamento. E eu descobri que pro meu perfil, 7h30 da manhã arrebenta. O que eu coloco 7h30 da manhã dá certo. É o melhor horário? Para quase ninguém, mas para mim deu certo. Então, porque eu testei. Agora, a produção de conteúdo, eu também gosto muito de testar. Então, eu descobri que, por exemplo, em vídeo, quando você chama a atenção da pessoa nos 2 primeiros segundos, você já tem mais chances de fazer com que a pessoa assista o vídeo até o final. E que outra coisa que você perguntou de rede social? De produção de conteúdo. Eu falei assim, do qual foi teu grande aprendizado, quanto que isso é importante para você hoje, né? Que dica que você daria para os vendedores? Uma dica tem gente que fala assim, seguidor não paga boleto. Você já escutou essa frase antes? Já. Normalmente quem fala que seguidor não paga boleto é porque tem poucos seguidores ou não sabe vender. Porque não faz sentido. Você tem um monte de gente que te acompanha, que está interessado naquilo que você compartilha, e se você não comprou os seguidores, se você não participou de sorteio para ganhar seguidor, para inflar a sua bolha, não faz sentido você ter poucos seguidores. Quanto mais gente te acompanha, mais fácil é você vender, né? Então, tem que buscar o crescimento de clientes em potencial. E aí eu pensei numa outra coisa. Quem é de inside sales, isso é muito legal também. Isso também serve para varejo, isso serve para principalmente para quem é de inside sales. Você vai trabalhar o social selling, por exemplo, primeiro, isso eu aprendi com você, num curso que eu fiz com você. Seja notado. Vai lá,
curte, comenta, deixa um comentário útil para a pessoa. Não se conecta, não adiciona a pessoa no LinkedIn antes de você mostrar para a pessoa que você se interessou por que ela tem a dizer. Depois você se conecta, 2, 3 dias depois. Isso se ela não te pedir a conexão antes, que isso é o mais legal, né? Você mostra... interage e aí ela vai atrás. Se ela não for atrás, aí você se conecta com ela, manda uma mensagem. E por fim, você pode escolher, são 3 Cs. Comenta, conecta e cultiva a venda. Ou então, comenta, conecta e caça a venda. Cultiva a venda se você gostar de produzir conteúdo, se você gostar de compartilhar, de fazer uma curadoria de conteúdo. E caçar a venda de realmente ir atrás do cliente através de pontos sociais, de redes sociais, descobrir o que faz sentido para ele, o que ele gosta, fazer uma curadoria de conteúdo e compartilhar com ele uma dica, um insight, um vídeo, um artigo que vai fazer sentido para ele, e isso vai gerar conexão para que depois você vire venda. Claro que se você tiver muitos seguidores, fica difícil você fazer isso com todo mundo. Daí a importância de você também ter perfil de cliente ideal para você ir naquele cliente que realmente tem potencial de compra contigo. Cara, nossa, animal. Eu ficaria aqui o dia inteiro, Léo. E você? Cara, muito insight aqui, muito insight mesmo. Mas você trouxe um ponto relevante que é, cara, você continua testando. É claro, é claro. Aliás, nesse momento eu tô testando um negócio que eu tô achando incrível, cara, que é... Eu falei com você, né? Você postou, né, cara? Foi da newsletter. Descobri uma ferramenta que a HubSpot comprou, que é o Substack, e é uma ferramenta que só faz newsletter. É só isso, é só para leitura de newsletter. E eu descobri que a taxa de entrega dessa newsletter é muito mais alta que qualquer e-mail marketing. Qual que é a taxa de entrega de e-mail marketing? Quanto que tá aí o nosso, Léo? No geral... No geral é baixo, né? É 7, 8, 10%. Para newsletter, se você faz uma newsletter, a taxa de entrega também não é tão alta assim. Mas eu descobri nesse teste que eu estou fazendo, tem um mês só que eu estou testando, já está com 47% de taxa de abertura, que eu acho muito legal. Muito, muito legal. Eu não divulguei em lugar nenhum, não paguei, não fiz nada, só orgânico, 47% de taxa de abertura é muito legal. De criar a nossa. Então, eu vou até dar um adendo, né? Tipo, você perguntou qual que é a nossa taxa. Hoje a nossa taxa, cara, temos até acima desse valor que você falou. O que não é fácil, não é comum, não é fácil, não. Mas eu vou te explicar por quê. A gente fez um trabalho de segmentação muito específico. A gente está fazendo cada vez mais isso. A gente só manda para a pessoa efetivamente aquilo que ela quer ver. Tá certo. Por que a taxa de abertura geralmente é baixa, né, dos e-mails? Porque você está mandando coisas que aquela pessoa não quer ver. Uhum. E como é que você corrige isso? Você tem que começar a analisar e aprimorar as segmentações que você tem dentro da sua plataforma de e-mail marketing. Sim. Só que isso dá um trabalho. Com certeza. Essa parte de filtragem dá trabalho. Uma coisa interessante? A gente fez um processo de filtrar dos vídeos do YouTube que a gente lança. Tá? A gente tinha uma taxa de abertura ali em torno de 20% para os vídeos do YouTube. Hoje está mais de 60%. Caraca, é muito alto. É muito alto. Mas por que está mais de 60%? Você segmentou. Porque a gente segmentou, a gente descobriu quem clicava, quem abria, quem que realmente, recorrentemente queria assistir os vídeos do YouTube, e a gente separou. Cara, ó, essa galera aqui querem assistir um vídeo, efetivamente assistir Otimizou, um vídeo. o que você falou mais cedo, né? Questão da otimização, né? Então a gente não fica mandando e-mail de vídeo do YouTube para quem não quer ver os vídeos do YouTube. Uhum. Mas a gente vai descobrindo o que cada pessoa quer ver e vai aprimorando isso. Por exemplo, material. A gente manda material. A gente agora tá com a taxa de abertura 60 e poucos por cento, acho 67 por aí. É muito alto isso, é muito bom. Para um material que a gente envia. Mas por que isso subiu para isso? Né? Porque a gente começou a segmentar e tirar mais. Outro detalhe, se a gente não tem mais a métrica de vaidade, tipo, eu tenho trilhões de leads na base de e-mail, por exemplo. Uhum. A gente analisa e vê, cara, esse cara tá abrindo e-mail? Não tá abrindo, não tira da lista, claro. Tira. Não faz sentido. A maioria das pessoas não tira. Por isso que a taxa de abertura cai também. Né? Então, fazer todo esse trabalho, não só de ter processos para limpar a base e tirar os leads que não estão engajados, que não faz mais sentido, é importante fazer isso. Além disso, você entender o que essa pessoa quer ver. Né? Hoje a gente está cada vez mais aprimorando isso, né? Tem uma pessoa no time dedicada para fazer todo esse processo de observar, entender o que cada segmentação quer ver e aumentar essas taxas. Né? Quando a gente começou esse processo, a nossa média estava 27%, 28%, estava por volta disso, né? De taxa de abertura. E a gente começou a fazer um processo... já é um pouco acima da média, né? Porque e-mail marketing, de uma maneira geral, é menos de 10%, então, né?
Mas aí eu cheguei e falei, cara, eu tenho certeza que a gente consegue passar de 50. Demais, cara. E aí, Parabéns. como é que a gente parabéns. passa de 50? Mandando para as pessoas o que elas querem ver. Limpando base, né? E personalizando ali o que vai mandar. Personalizando, encaixando com o que ela efetivamente tem interesse. Arrebentou. Bom demais. Bom demais. Então, sobre testar, eu acho que a gente o tempo inteiro tem que testar as coisas, né? O vendedor, ele precisa ser um inconformado, tem que ser um cara que está testando o tempo inteiro. Testar. E às vezes a pessoa que está em busca do hack, da palavra-chave, do gatilho mental poderoso, não vai funcionar porque ele testou aquilo uma vez e não funcionou. Então, o cara que desiste de testar, dificilmente ele vai ser um bom vendedor. Justamente. Cara, animal bate-papo, bom pra caramba, dá vontade de não terminar. Leandro, cara, obrigado demais pela tua disponibilidade de participar do Growthcast. Obrigado, Reis. Tiago Reis, que alegria estar aqui com você. Quem Léo, quiser que trocar legal, ideia obrigado, contigo. cara. Valeu. Eu que agradeço, muito aprendizado. Cara, foi animal, cara. Quem quiser trocar ideia contigo, quem quiser te contratar, como te acha? @Leandro Branquinho em todas as redes sociais. Vai no TikTok, vai no Instagram, vai no LinkedIn. Ou então ideiaspoderosas.com.br, que é a newsletter que eu estou super empolgado com 47%. Agora eu já quero saber o que eu vou fazer para ela virar mais de 60%. E tu, Léo, quem quiser trocar ideia contigo, quem quiser te achar? Tem 2 caminhos, né? No LinkedIn, leonardo.alexandre.si, ou no nosso evento, Jeito Growth. E aí a gente vai mostrar como a gente fez isso. Ó, tô até conferindo aqui, tá? O último e-mail que a gente mandou divulgando, por exemplo, o nosso vídeo do YouTube, deu 53,68% de taxa de abertura. É muito alto. Eu tô feliz com 47%, já quero descobrir o que eu vou fazer para aumentar para mais de 60%. A casa é tua. A casa é tua. Ó, você que ficou até o final, que, cara, viu como é importante tanto aprender, quanto otimizar, quanto testar, a gente criou uma imersão chamada Jeito Growth. Dentro dessa imersão, a gente vai olhar tudo que a gente executa dentro da Growth. Como são os nossos processos, como é que funciona o time de marketing, como é que o Léo otimiza, como é o nosso funil, como é que é o nosso time de pré-vendas, como é que é o nosso processo de vendas, o que a gente fez para sair do Thiago sozinho para um time de quase 100 pessoas, que dobra de faturamento um ano depois do outro e que estamos, mais uma vez, tendo um recorde de receita, independente de eleição, independente de crise, independente de guerra. Cara, o que você tem que olhar é o que está no teu controle. E está no teu controle participar do Jeito Growth. O link tá aqui embaixo, você precisa fazer uma aplicação. Não é para todo mundo, é apenas para empresas que estão no momento certo e a gente só vende para quem a gente consegue efetivamente entregar sucesso. Se faz sentido para você, eu estou te esperando para a gente revolucionar o teu negócio e o teu processo. Pro topo. Valeu! Boa.